pessoal, alguns de vocês do canal me conhecem há muitos anos e alguns vão começar a conhecer a partir de agora. Mas hoje eu vim como reflexão para vocês a respeito de tudo que a gente guarda há muitos anos. E eu mexendo aqui, fazendo uma seleção de bolsas novas, bolsas que eu nunca usei e que eu não vou usar. Eu tô colocando aqui em um saco, depois eu mostro para vocês. Eu me peguei com essas lembranças de 10 anos atrás. Tem mais, a minha filha já levou algumas para ela. Mas alguns de vocês lembram dessa fase que eu vivi, a fase do artesanato, uma fase que está dentro de mim. É tanto que eu já tenho aqui, ó, muito material, tá? Que eu sempre usei. Para quem não lembra, para quem está chegando agora, eu sempre trabalhei com artesanato, na questão de pedrarias, de pérolas, de chinelos. E isso aqui foi uma fase muito bonita, foi uma fase de descoberta. Essa, por acaso, eu vou guardar, porque é um sentimento que eu tenho pelo tecido. É um tecido que era uma bermuda do meu pai. Então, assim, o meu pai já tem 13 anos que partiu. Essa eu vou guardar como uma memória do tecido, tá? Da bermuda do meu pai. São dragões. Mas aqui são caixas de leite, caixas Tetra Pak, que eu fazia bolsinhas, carteiras. Eu fiz muita bolsa, olha. Olha o acabamento disso. Essas nunca, ó, Parmalat, tá vendo? Essas nunca foram usadas. Estão aqui novinhas. Ó, toda feita à mão. Muito obrigada. Essa ainda tá na embalagem, gente. Eu vendia R$ 20 há 10 anos atrás, uma bolsinha dessa. Olha, essa ainda tá embalada. Nossa, ó, cada detalhe. Olha que coisa mais linda. Mais um preço aqui dentro. E olha os detalhes que eu fazia com aquela tinta puff prateada, ó. Eu colocava em cada quadrinho. Muito charmosa. Tem mais aqui, mas eu não tô achando. Mas qual a reflexão que eu quero trazer para vocês? É que todas as fases da nossa vida é importante, seja ela boa ou ruim. E a fase do artesanato foi uma fase de muito aprendizado para mim. E cada uma, gente, olha, aqui é uma borboletinha de renda. Olha o detalhe dessa bolsa. Que coisa mais linda. Então, nessa época eu só tinha a Bela. Alexa, continue tocando. Nessa época eu só tinha uma filha, a Bela. E ela tinha 5, 6 aninhos e ela me ajudava muito, ela gostava demais. Então, ela também aprendeu muito. É tanto que ela pega o material que existe aqui até hoje e usa muito para fazer brinco, pulseiras, ela usa demais. Aqui está um saco, aqueles sacos de 100 litros, a quantidade de bolsas que eu já tirei do meu bolseiro. Então, no bolseiro aqui eu coloquei algumas que eu não vou usar mais, mas que tem um sentimento muito grande. A bolsa da Liz, a bolsa da Bela, a bolsa do Isaac. Tem umas que eu não uso mais, mas eu vou deixar para que eles decidam se eles querem guardar, se eles querem usar, ou se eu posso descartar. Mas o que eu quero trazer com essa reflexão, para você respeitar as fases da sua vida, ainda que sejam doloridas, ainda que sejam difíceis, como a Bíblia fala que, agora eu não lembro nem o versículo, me fugiu da memória, mas com o significado assim, que até na dor a gente tem aprendizado, e a gente não é perfeito. A gente usa e a gente vive com a cognição, com o conhecimento e com as forças, as condições que a gente tem daquele momento. Então, o que você sofreu, o que você viveu,
há 10 anos atrás, foi com aquilo que você tinha, com as armas que você tinha. E as armas que eu tinha era artesanato, para fugir de uma depressão, para fugir de mim mesma, para fugir de uma confusão mental que eu não sabia resolver. Então, passou aquela fase. Eu já tenho mais 2 filhos. Eu já tenho o Isaac e eu tenho a Liz, ali que já fez 4 anos. E ela também ama artesanato. Então hoje eu me peguei pensando aqui, olhando para esse quarto. Algumas coisas permanecem, mas olha a bagunça que me cerca. Ali é tudo material de artesanato, material escolar, tecidos, coisa que eu não uso mais há mais de 10 anos e está aqui parada. Esses sacos são sacos de roupas que eu também não uso mais, a maioria delas, e estão aqui guardadas. Então eu até falei com minha mãe hoje, mãe, se pudesse pegar um caminhão e tirar tudo e começar do zero, eu faria isso. E isso acontece também dentro da gente, porque a gente vai acumulando sentimentos, a gente vai acumulando experiências, traumas, dores e vai tudo ficando aqui, ó, guardado dentro da gente. E chega um momento que não cabe mais nada. E o corpo começa a falar, começa a doer, começa a pressão aumentar, começa a aparecer problemas no coração, problemas nas articulações, problemas de dores de cabeça e você não sabe de onde vem. Vem desse acúmulo. Assim como a gente acumula coisas externas, a gente também acumula coisas dentro da gente. E chega um momento que a gente precisa reciclar. Chega um momento que a gente precisa olhar para cada peça, como eu fiz com essa bolsa. Não me serve mais, mas tem um sentimento dentro de mim, tem uma memória dentro de mim, e eu quero manter essa memória dentro de mim. Então, eu vou guardar mais um tempinho, ainda que eu não use. Mas eu tenho um exemplo de uma bolsa aqui, que eu guardo ela tá no saco aqui. Você já me deu. Que eu já dei pra Liz. Brincadeira, ela que tá brincando. Essa bolsa, eu sempre gostei muito dela, ela é muito espaçosa, ela é bem molinha. E eu sempre gostei muito dela. Mas ela me traz uma memória de gratidão por estar viva, mas de dor pelo que ocorreu, pelo que eu vivi. No dia 13 de setembro, até hoje eu lembro. Só um minutinho, Liz. 13 de setembro de 2013, meu marido foi me buscar no meu trabalho de moto. Eu estava com o meu salário dentro dessa bolsa, o salário da mãe dele que ele tinha pegado e o salário dele. Foi um dia que a gente sacou, né, os nossos honorários. E no meio de uma via na capital de São Paulo, muito movimentada. A gente foi alvejado, né? A gente foi parado com 2 motoqueiros atrás da gente. E o motoqueiro colocou a arma na minha cabeça. Eu fiquei com aquele trauma por muitos anos. Colocou a arma na minha cabeça e falou, passa a bolsa. E minha bolsa estava no colo, eu sentada na moto e a bolsa no colo, entre eu e o meu marido. Então eu só tive a reação de tocar nele assim, na cintura dele, porque ele não tinha visto, ele estava olhando para frente. De tocar na cintura dele e falar, a gente está sendo assaltado. Ele nem olhou para trás. Ele simplesmente tinha um corredor de ônibus no dia. E eu acho que aquilo foi Deus que colocou. Aquele corredor de ônibus. Tinha mais ônibus do que carro. Então criou aquele corredor mesmo, vertical. Vertical que eu digo, os ônibus, né? Horizontal, a estrada, mas vertical os ônibus. E ali foi que eu vi a mão de Deus nos guardando. E ele simplesmente acelerou, freneticamente entre aqueles carros, aqueles ônibus, e o semáforo abriu e os carros começaram a andar, e ele cortando mesmo, costurando todos os carros, passando por cima de pracinhas, pontos de ônibus, e assim a gente veio. Mais de 20 quilômetros, mais ou menos, até chegar em casa. E eu batendo nas costas dele, chorando. Eles vão tirar das minhas costas, eles vão tirar das minhas costas. E graças a Deus não tirou. Graças a Deus não aconteceu nada com a gente. Graças a Deus não furtaram, não roubaram aquele bem que no momento era o nosso bem. Mas o bem maior também nos foi preservado. A vida.
Então, essa bolsa me traz essa memória desse dia. Eu agradeci por todas as vezes que eu usei ela. Ó, ela tá muito perfeitinha, ela vai servir para alguém. Ela é muito molinha, é um couro bem molinho. Mas para mim, já passou. Obrigada. E para mim, essa fase já passou. Entende? Então, dentro de você tem essa emoção que te machuca, essa emoção que te leva para o passado sempre, essa emoção que te leva para aquela versão sua que não pertence mais hoje a você. Descarta. Agradece por ter vivido aquele momento, mas segue em frente. Permita que essa emoção seja transformada em força, em resiliência, em atitude e segue em frente. A emoção que está guardada dentro de você e você quer preservar por questão de amor, de admiração, de não conseguir mais sentir aquele momento, viver aquele momento, então eu vou guardar para sempre. Guarda, guarda, porque também faz a gente crescer. Então a minha reflexão de hoje, eu vou continuar aqui na minha labuta, mas é uma labuta boa. Eu tô mostrando para vocês essa bagunça com todo orgulho, porque é através da desordem que vem a ordem, é através da bagunça que vem a arrumação, é através do desapegar, do deixar ir, do liberar que as coisas acontecem. Então, até meu sorriso, como alguns já conhecem, tá bem diferente. Então, deixa aí, desapega e continua sendo você em todas as possibilidades, em todos os momentos, em todas as fases que você viver. O que foi, querida? É isso aí. Deixa eu continuar aqui.